Olá galera de Sé Gastronomia, aqui é Maicon Alves, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E na entrevista de hoje, gente, será bem diferente, não vai ser mais na cozinha. Vamos passar um pouco pelo salão. Vamos conversar um pouco com o polêmico Gilvan Garçom. Tudo bem, Gilvan? Tudo bem, Maicon. Obrigado por conceder essa entrevista com a gente. E eu queria começar logo pela primeira pergunta, que é claro, a maioria do povo não te conhece. Quem é Gilvan Garçom? Gilvan, você é de onde da Bahia? Eu sou da cidade de Brejolândia, na Bahia. Gilvan Garçom, eu vim da Bahia, moro em Brasília há 24 anos, trabalho na profissão há 20 anos e tenho uma satisfação imensa de trabalhar nessa profissão e carregar essa bandeira que é defender a nossa classe, os garçons. Moro em Santa Maria, cidade satélite, sou casado com a Josiane, minha esposa, e tenho um filho de 7 anos e estou na luta aí para defender essa classe, os garçons. Garçom hoje, para ser sincero e te responder essa pergunta, garçom é um ícone. Todo mundo, quando ele chega no restaurante, é o espelho da casa, é o garçom. Porque é o primeiro que vai de frente com o cliente, que tira o pedido do cliente, que conversa com o cliente, que atende bem o cliente. Então, é o garçom, é o espelho da casa. A profissão de garçom, ela é valorizada hoje? Não. A profissão garçom era para ser valorizada. Alguns anos atrás, isso em média de uns 25 anos atrás, o garçom, não só no Distrito Federal, mas em todo o território nacional, os garçons ganhavam muito bem, era muito bem remunerado. Com o passar dos anos, os empresários foi crescendo o olho, principalmente nos 10%. E foi tirando, de 10% caiu para 8%, caiu para 7%, caiu para 6%, e hoje, não só em Brasília, mas em todo o território nacional, tem casa hoje que paga 4%, 3,5%, de 4% até 3,5%. Então, a profissão garçom, que era para ser valorizada, cada dia que passa está sendo desvalorizada. Tem muitos colegas que trabalhavam na área de garçom e não trabalham mais, está em outro segmento, porque trabalha muito e é mal remunerado. A profissão garçom até hoje não foi regulamentada porque, em primeiro lugar, a maioria do sindicato que defende a classe, que defende a base, eles trabalham em defesa não do trabalhador, eles trabalham em defesa das empresas. Porque os próprios empresários, não todos, vou botar um ponto, não todos, mas a maioria é contra a regularização dos garçons. Porque se o garçom trabalha de forma regularizada, entendeu? Isso vai arrecadar e gerar imposto para as empresas. E os empresários, eles não gostam de pagar imposto. Isso prejudica, eles falam que prejudica as empresas, entendeu? Mas o que acontece com isso? Chegou um momento que os garçons, até a própria categoria, claro que eles querem a regulamentação da profissão. Só que a preocupação da regulamentação da profissão, eles querem também que isso traz o quê? Benefício, que eles possam ter um salário bem remunerado. Porque o que adianta regulamentar a profissão e eles continuam ganhando, me desculpa a expressão da palavra, uma verdadeira miséria em salário. Então não vai adiantar nada. O que tem que regulamentar é o ganho, é o salário deles. Isso aí sim, aí eu concordo. Tem uma boa aposentadoria, né? Correto, uma boa aposentadoria, tá entendendo? Um bom salário. Porque hoje, quando o garçom, o que está acontecendo? Quando o garçom tira férias, entendeu? Ele não pega a sua família, por exemplo, e viaja para a praia, entendeu? Ele trabalha um ano todo, trabalhando de dia, trabalha de noite, tá entendendo? Longe da família, longe dos filhos. E quando ele tira férias, ele não tem condições de dar uma qualidade de vida melhor para sua família. Tá entendendo? Ele já teve essas condições, mas hoje não está tendo. Por quê? Com o passar dos anos, o empresário, e juntamente com o sindicato e agora o próprio governo, entendeu? Porque está a arrecadação de um imposto absurdo. Como que um garçom ganha 10% e se cobra 33% de imposto de arrecadação? Entendeu? É muito alto.
entendeu? Só que todo esse cenário aconteceu porque a gente não tem representante. O único que era para representar era o sindicato, mas o sindicato, ele não defende a classe, ele defende direito do empresário. E aí esqueceu a categoria, esqueceu a classe. Eles estão lutando por benefício próprio, benefício do sindicato. E esqueceu que é defender a classe, defender a nossa classe, que é os garçons. E toda a base, não só os garçons, eu falo quando eu falo a classe em geral, entendeu? Eles esqueceram disso. Agora, com o passar dos anos, você vê esse projeto, foi aprovado, essa emenda, essa lei federal, a lei da gorjeta, e o sindicato, o dia da aprovação no Senado Federal, que foi aprovado na comissão do Senado, o sindicato não levou os garçons, não reuniu a base todinha, chamou os garçons em Brasília e levou para a comissão do Senado e dizer, ó, está aprovando uma lei que se cobra 33%. Ele não teve a transparência de explicar para a categoria o que era cobrar 33%. Eles fizeram isso na calada. Por quê? O sindicato, ele se beneficia com os 33%. Como? Não dentro dos 33%, mas nos acordos coletivos. Porque as casas para cobrar 33% ou 20% para as pequenas empresas, entendeu? Tem que fazer o acordo coletivo. É nisso que o sindicato se beneficia. Então, o sindicato levou a comissão do Senado, aprovou isso na calada da noite, entendeu? E não convocou a categoria e não saiu na rua, chamou a categoria para explicar o que seria um imposto de 33%. Agora, depois que aprovou, ele sai dizendo aí, não, nós estamos defendendo a classe, entendeu? É bom para vocês, é bom para a aposentadoria. Eu coloco um ponto. Se o imposto, se nós ganha, tá entendendo? 10%, como que nós vamos pagar 33% de imposto? É isso que eu sou contra. É uma coisa muito sem lógica. É uma coisa sem lógica. E mais, a lei cobra os 33%, mas a lei continua sendo irregular, entendeu? Por quê? O que acontece? Se o cliente dizer eu não vou pagar, continua sendo opcional, não é obrigado o cliente pagar os 10%, entendeu? Então, como é que eles criam uma lei em cima de algo que é errado? Se o cliente dizer eu não vou pagar nada, não vai pagar, ele não é obrigado a pagar. Aí, por que aprovou? Porque teve, tá entendendo, o apoio do sindicato. O sindicato apoiou. Mas por que o sindicato apoiou? Porque o sindicato sabia dos acordos que para cobrar os 10% e para cobrar um imposto tem que ter o acordo coletivo. Então o sindicato viu que era a oportunidade dele se beneficiar. E é nisso que está se beneficiando. Mas ele esqueceu que tem que se beneficiar a categoria, não é beneficiar sindicato não. Candidato a deputado distrital. Eu tenho um projeto sendo eleito com parceria com o deputado federal. Claro que isso aí, como deputado distrital, não tem como eu fazer, né? Então, com parceria com o deputado federal, qual a nossa busca? É para derrubar esse imposto. Porque esse imposto é muito alto. Entendeu? A classe toda, a categoria toda, não só Brasília, mas o Brasil todo está reclamando que é muito alto. Então, primeiro passo, com parceria com o federal, derrubar esse imposto. Segundo, eu quero que todo o Distrito Federal aprovar uma lei distrital, que todo Distrito Federal se paga, todo estabelecimento tem que repassar 8% integral para os garçons. Especificar na lei, ele ganha esse valor X, 8%. Por que não 10%? Por que não 10%? Eu vou explicar para você. Porque as pessoas até falam, por que não os 10% integral? É bom que até que os internautas entenderam por que funciona. Por que funciona? Porque geralmente, hoje, os 2%, você sabe que tem o copeiro, tem o cozinheiro, tem o auxiliar de cozinha, entendeu? Tem pessoas também na retaguarda que já tem um salário da classe que é baixo. Então, esses 20%, os 2% que eles falam, seria para eles, para também ajudar na complementação do salário deles. Então hoje, 8% integral para os garçons, ele ia ter uma ganha muito boa, entendeu? E o segundo passo, o problema do garçom, que isso aí eu vou frisar o sindicato, se hoje o garçom ele tivesse um piso salarial, em média, de R$ 1.600,
ele já teria um salário melhor. E recebendo 8% integral, hoje garçom ia tirar em média, aí, dependendo das casas, garçom ia tirar de 4 mil a 5 mil reais, pagando com transparência. Hoje outro problema em Brasília, e não só em Brasília, mas em todo o território nacional, que virou uma polêmica, é a caixinha no cartão. Porque hoje, a maioria, não estou citando todas, tem muitas casas que tem transparência, entendeu? Tem muitas casas que repassa com transparência. Tem casa por aí que se passa R$10 a mais no cartão, o cliente está pagando a taxa de serviço, né? E aí ele passa R$10 a mais para o garçom, falou, vou deixar um café aqui para você. Aí o que acontece? A casa retém esse valor. E é isso aí que eu sou contra, entendeu? Tem que ter uma lei que todo estabelecimento que se passar uma caixinha a mais, além da taxa de serviço, que é cobrado dos 10%, a casa tem a obrigação de devolver para o garçom. Porque o garçom atendeu bem, o cliente quer fazer um... E hoje, 99%, o dinheiro é virtual, é cartão, entendeu? Aí o cliente gostou do atendimento, fala, eu vou deixar um café aqui para você. A maioria das casas, o garçom já fala assim, se o senhor tiver o dinheiro trocado, eu recebo, senão eu vou ficar sem, porque a casa não repassa. E isso aí tem que mudar. Qualquer caixinha no cartão tem que ter a transparência de repassar para o garçom. Eu sei. Não prejudicaria as empresas em hipótese nenhuma. Por quê? Se hoje o garçom, a profissão fosse regulamentada, entendeu? Corretamente dentro da lei, as empresas, porque assim, ia ter um garçom satisfeito, né? Ele ia ter um salário melhor, receber as comissões tudo certinho, entendeu? Ia ter a regulamentação da profissão dele, ia passar a ser profissão, porque hoje não é profissão. Entendeu? Verdade. Então, assim, uma profissão, eu falo como profissão, que é tão querida por todo, que hoje quando você entra num restaurante, é o que eu falo, o espelho da casa é o garçom. É o garçom. Entendeu? Então, assim, até, eu vou até citar para você, até em filme, você pode olhar, a maioria de filme pode ver que tem um garçom. Verdade. Entendeu? Então, assim, era para ser há muito tempo já regularizada a profissão. Mas eu volto a te frisar. Tem mais uma segurança o garçom, né? Correto. Desculpa estar te interrompendo, eu pensando bem aqui, eu nunca vi o garçom aposentado com saúde boa. Sempre tem algum problema de saúde, um problema de coluna, quadril. Isso aí é interessante que você falou sobre a saúde do garçom. A maioria dos garçons, é por isso que o garçom tem que ser bem remunerado. Porque quando ele chega à velhice dele, ele passa a vida dele toda trabalhando, longe da família, vê os filhos crescer, não vê os filhos crescer, né? E com o tempo, quando ele chega à época dele aposentar, ele aposenta com um salário baixo, né? Passou o tempo todo da vida dele, passa o tempo todo da vida dele trabalhando, ganhando pouco, entendeu? E quando ele vai aposentar, chega a época dele aposentar, ele aposenta com um salário baixo, entendeu? A aposentadoria do garçom hoje que eu falo, ele tem que fazer um pé de meia na vida dele. Então é por isso que eu defendo essa bandeira do garçom ganhar bem. Porque se o garçom ele tem um salário bom, ele vai investir na vida dele que ele possa ter um complemento na aposentadoria dele. Se ele tiver um terreno, se ele tiver uma chácara, se ele tiver outra casa, que possa, né, algo a mais que venha complementar essa aposentadoria. Eu estou falando isso para você porque há 20 anos atrás, os garçons que trabalhou há 20 anos atrás, hoje todos, tem garçom dentro do Distrito Federal que é dono de 10, de 5 imóveis, entendeu? Tem garçom que tem 2, 3 casas. Época das vacas entendeu? Gordas, né? Ele se fala hoje para mim, Gilvan, aquela época, era a época da vaca gorda, o garçom ganhava muito bem. E vou falar mais, o garçom não tinha no contra-cheque, não estava na carteira, o garçom recebia, a maioria das casas era 10 ou 8% que repassava para o garçom. Mas o garçom ganhava dinheiro, as casas passavam com transparência, as caixinhas que recebia na boca do caixa. Hoje, tá entendendo? As casas esqueceram tudo isso. Ah, eles lamentam que está tendo a crise, mas não sai do bolso do empresário, é o cliente que paga. Então, meu amigo, eu estou carregando essa bandeira, entendeu? E quero defender essa classe, porque é o seguinte, não sai de bolso de empresário
entendeu? Sai do bolso do cliente, é o cliente que quer gratificar e é como se diz, pelo atendimento que teve à mesa. Maico, é interessante, é o seguinte, hoje, no Distrito Federal, eu vou falar isso e vou bater na tecla, a maioria da churrascaria, eu acho isso um absurdo que estão fazendo com a nossa classe. O que eles fazem? Eles retêm a taxa de serviço, eles cobram do cliente, retêm essa taxa de serviço, pagam um salário de R$ 1.800 para o garçom trabalhar 2 horários, entendeu? Trabalhar 2 horários. E o que eles fazem com os 10%? Porque dá para ele pagar o salário dos garçons, salário de copeiro, salário de cozinheiro, de auxiliar, com o serviço dos 10%. Você imagina uma casa que vende R$ 1 milhão, quanto não dá de 10%? Nossa. Para o garçom ganhar R$ 1.800, trabalhar 2 horários. Então é isso aí que eu quero acabar. O garçom tem que receber parcial, ele tem que receber os 8% integral. Outro problema que as casas em Brasília e no Brasil também estão fazendo. Ponto. Sistema de pontuação. Pontuação hoje, tem casa, eu não entendo isso, tem casa que a pontuação, a divisão de pontuação, não estou desfazendo, pessoas que trabalham na limpeza ganham mais do que um garçom em pontuação. Gente, não tem lógica isso. Respeitando a profissão. Respeitando a profissão, quem trabalha na limpeza, não estou desfazendo. Agora, eu não concordo porque o garçom é o linha de frente. O garçom é quem tem que ganhar mais. E outra coisa, tem que acabar pontuação. O garçom tem que receber os 8% integral. Não é receber por pontuação. Sou contra e vou lutar para defender essa bandeira. O garçom tem que ganhar os 8% integral. Mas eu só quero chorar. A folha branca, ela não foi extinta, ela continua. Por quê? Você sabe que hoje os impostos no Brasil é muito alto, entendeu? Os empresários também, eles são sangrados também pelo governo, porque os impostos são altíssimos. Então, o que ele faz hoje, por exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui de um auxiliar de cozinha, entendeu? Um subcozinheiro. Ele chega para ele e falou, vou te pagar um salário de R$ 1.200 na carteira, só que você vai receber R$ 2.000. Eu vou te pagar mais R$ 800 por fora, entendeu? Mas por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque nós vivemos num país que os impostos é altíssimo, entendeu? E pesa no bolso dele. Não é fácil. Se ele colocar lá R$ 2.000 na carteira, fica pesado. O que acontece com a lei da gorjeta? Essa lei da gorjeta aí, a lei, o que a folha branca que os empresários praticavam, com essa lei da gorjeta, não vai ter como mais praticar. Porque tudo que o auxiliar de cozinha ganha, o cumim ganha, o copeiro ganha, entendeu? Além do salário da base, isso aí vai ter que ser colocado em carteira. Então aí fica meio complicado de praticar a lei da folha branca. Mas eu acredito que não vai ser extinto 100%, infelizmente, né? Sempre vai existir um jeitinho, né? Sempre dá um jeitinho. A minha luta é para acabar com isso aí, porque tem que ter uma coisa chamada transparência. Se você ganha X, tem que colocar X na carteira, entendeu? Eu vou receber tanto, suponhamos, qual é a minha bandeira hoje, entendeu? Suponhamos, você ganha 1.500 conto na profissão, a profissão de garçom, tá entendendo? Um exemplo, o garçom ganha R$ 1.600, ele tem que ser colocado na carteira R$ 1.600, entendeu? Inclusive você está frisando isso, quanto ganha um garçom aqui na carteira aqui no Distrito Federal? No Distrito Federal, o nosso salário base é R$ 1.030,72. Nossa, qual é o estado que paga mais? Hoje, a gente tem um estado, tem um município hoje dentro do estado que é um exemplo para o Brasil inteiro. Se chama Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A média lá, quanto? O salário hoje de um garçom está R$ 1.586. Olha a diferença. Enquanto no Distrito Federal... Garçom, no bar, todo mundo é igual. Meu caso é... se paga R$ 1.030,72. Mas, Mike, eu vou responder isso para você. Sabe por que está acontecendo isso? Porque nós não temos um representante.
que era para representar a categoria, se chama sindicato. Mas o sindicato não busca, entendeu? Que a categoria venha a ter um salário baseado no de Santa Catarina, entendeu? Era para basear, porque seria exemplo para o Brasil, porque nós vivemos na capital federal, onde é a rota do dinheiro, onde tem o maior poder de servidor público do Brasil, está aqui, está concentrado no Distrito Federal. Eu falo para você, o Distrito Federal hoje, o mínimo que um garçom era para estar na carteira era R$ 1.600. Ou mais. Eu estou colocando o mínimo, R$ 1.600 na carteira e receber 8% integral. Mas sabe por que não faz isso? Porque o sindicato, antes dele sentar com a categoria e buscar, entendeu, uma parceria junto com a categoria, sabe o que acontece? Ele senta com o empresário que impõe o valor que eles vão discutir para a categoria. Me desculpa falar, mas é um sindicato manipulado por empresário. Então eles não têm caráter nenhum de defender a base, a classe. É por isso que a nossa classe no Distrito Federal, o nosso salário de garçom, isso não é só para garçom não. Você pode pegar a carteira de um copeiro e olhar, está lá R$ 1.030, olhar também de um auxiliar de cozinha. A maioria dos empresários faz isso, baseia pelo nosso salário da classe. É R$ 1.030,72. Eu pergunto para você, o que você vai fazer com R$ 1.030,72? Tem um desconto, né? Você frisou bem, ainda tem um desconto. Aí vai descontar INSS, alimentação, os descontos que tem. Quando o garçom recebe, não dá nada. Não dá nada. Entendeu? Aí, hoje Brasília, eu acredito que se nós tivéssemos um sindicato hoje que representasse a classe, era o mínimo. Pelo menos baseasse com o Balneário Camboriú em Santa Catarina. Que eu tiro o chapéu e é um exemplo, porque lá é R$ 1.586,86. R$ Na carteira. Na carteira. Só que a base da carteira que eu estou te explicando é R$ 1.586. Só que tem casa, por exemplo, isso também acontece em Brasília. Tem casa em Brasília que o garçom recebe R$ 1.350, R$ 1.150, entendeu? Por quê? Eles dão um complemento a mais. Eu falo para você, tem empresário no Distrito Federal que eles pagam corretamente. Ele remunera mais o garçom. Ele sabe que o salário da classe é muito pouco. Então ele dá uma remuneração a mais. Tem casa em Brasília que o garçom tira R$ 1.350. Então não é o salário da classe. Tem um salário da classe e ele dá uma complementação. Porque o cara trabalha com ele, o garçom trabalha com ele há 30 anos, há 20 anos, há muitos anos está trabalhando. Então ele paga mais, dá uma remuneração para o garçom. E repassa também os 10% corretos. Repassa 8%, casa que repassa os 7% integral, as caixinhas você recebe na boca do caixa. Eu estou falando isso, tem empresário no Distrito Federal que paga corretamente. Agora a maioria são, infelizmente de falar, a maioria mete a mão nos 10%. E vou falar mais, e tem um sindicato que deveria defender e fiscalizar, que era a obrigação do sindicato. Só que o sindicato nem defende a nossa classe e nem vai lá fiscalizar. Casa que paga 4%, por que o sindicato não vai lá, tá entendendo, bater? O que está acontecendo? Por que está pagando 4%? Vê se eles vão lá. Eles não vão fiscalizar, que para eles não interessa, entendeu? É verdade. Gilvan, obrigado por conceder essa entrevista. E atenção, gente, uma ótima oportunidade. Vamos acreditar, né? E se os garçons, o companheiro quiser manter contato com você, como é que encontra? Através de site, telefone, WhatsApp? Eu tenho o meu Facebook, Gilvan Garçom. Você pode entrar lá, Gilvan Garçom, já conecta, ver os vídeos, tá entendendo? É como se diz assim, a minha bandeira que eu estou carregando. Pode entrar lá. E tem também meu número também do WhatsApp, se quiser também, né, entrar, mandar uma mensagem, sugestões, falar comigo. O meu número é 991 45 6470, entendeu? Vai estar aqui embaixo, viu, gente? Eu vou colocar aqui. Repete de novo? É 991 45 6470. Isso aí é o meu WhatsApp, né? E também, se ele quiser falar, me ligar ou mandar uma mensagem também no Zap, ou até mesmo também entra lá, Gilvan Garçom no Facebook, deixa sua mensagem, ou até mesmo uma sugestão. Eu estou para ouvir qualquer companheiro da nossa base, da nossa classe.
E eu estou aqui e chamo todos os garçons do Distrito Federal, vamos nos unir para defender a nossa bandeira, a nossa causa. Porque nós não tem ninguém que possa nos defender. Nós não tem sindicato, nós não tem representante nenhum. Eu acho que agora é o momento da gente nos unir para que fazer essa classe em Brasília ser modelo para todo o território nacional. Verdade. Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de esperar.